Pela bondade do Senhor, mais uma vez estamos juntos para meditarmos em Sua Palavra. Que nesse dia a graça do nosso bondoso Deus se manifeste em múltiplas bênçãos em cada aspecto da sua vida. O texto para nossa reflexão nesse dia está no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, nos versos 17 e 18. Lá lemos assim: E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os ouvidos de Pedro devem ter exultado ao escutarem uma tal promessa vinda dos lábios de Jesus. De fato, uma verdadeira bênção. Simão Bar-Jonas, traduzido como Simão filho de Jonas, era o nome formal de Pedro. Neste ponto, a bênção passa para uma das passagens mais discutidas da história cristã. A questão que se põe é quem ou o que é a pedra que constitui o fundamento da igreja. Foi Pedro, o homem, ou a confissão de Pedro de que Jesus é verdadeiramente o Cristo? Ao começarmos a responder, precisamos de notar que o texto apresenta um jogo de palavras na afirmação sobre a pedra. O texto grego afirma: Tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Joséfo, o historiador, usa Petra na descrição dos colossais blocos de pedra usados nas torres de Jerusalém. Petros, por outro lado, representa uma pedra vulgar que pode ser pegada à mão, uma pedra pequena. Essa noção está em consonância com Efésios 2, verso 20, onde Paulo descreve Cristo como a pedra angular e os profetas e apóstolos como o resto dos fundamentos da igreja. Então, se Jesus tivesse apontado Pedro como discípulo-chefe, isso poria fim à discussão permanente sobre qual deles era o maior. Isso talvez fosse o que Pedro desejasse ouvir. O que ele de fato ouviu foi que a sua confissão de que Jesus é o Cristo divino é realmente o fundamento sobre o qual a igreja cristã está edificada. E mesmo os poderes da morte não seriam capazes de deter a igreja de Jesus Cristo. O poder de Cristo sobre a morte na ressurreição, apresentado pela primeira vez em Mateus 16, 21, transformaria até pequenas pedras roliças em pedras fortes à medida que elas fossem compreendendo que, enquanto permanecessem em Deus, as pessoas nada poderiam fazer para lhes causar dano eterno. Eles, e nós também, nada temos a temer. Servimos ao Senhor ressuscitado e todo-poderoso, que está constantemente ao nosso lado. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque a Tua igreja está edificada sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, feito carne, que deu a sua vida para nos salvar. Entregamos mais uma vez a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dirija, não apenas nesse dia, mas em cada momento de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Orar a Deus faz bem.